Vocês têm sido abençoados com o louvor, têm sido abençoados com a palavra. Espero que Deus tenha cada vez mais ministrado ao coração de vocês e ao meu também. Não sei se vocês lembram, mas durante essas semanas de Change em 2019, nós colocamos um alvo, que eu tenho sempre tentado repetir, que nós queremos crescer, atingir a maturidade cristã, queremos atingir essa maturidade espiritual que Deus tem para nós. E esse é o nosso alvo. Em todas as pregações, os louvores e tudo mais, nós queremos crescer na palavra, como 2 Pedro fala, crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Crescendo na palavra, crescendo no próprio Espírito Santo ministrando no nosso coração, crescendo para se tornar cada vez mais parecido com Ele. Um caráter mais parecido com o de Deus. Atingindo essa maturidade que Deus quer e que Deus pede de nós. Então, falando sobre maturidade, falando sobre aquilo que Deus quer de nós, a gente se depara com muitas coisas excelentes que a gente vê na palavra. A gente aprende sobre a graça de Deus, a gente aprende sobre a pessoa de Deus. Na última vez que eu falei aqui, eu preguei sobre Cristo, sobre como Cristo deve ser tudo em nossa vida. Quando a gente fala sobre maturidade, a gente tem que olhar para Cristo, a gente tem que ver o caráter dele e aprender com ele. Aprender com Cristo como ser um cristão que agrada a Deus e que glorifica a Deus. Mas não tem como a gente falar sobre maturidade, não tem como a gente falar sobre uma vida que agrada a Deus, não tem como a gente falar sobre todas as coisas que Deus quer para nós, sobre a graça que Ele derrama sobre a nossa vida e sobre a vida que Ele quer para nós, sem a gente falar sobre o pecado. E hoje eu gostaria de falar exatamente sobre isso. Eu gostaria que todo mundo abrisse sua Bíblia em Romanos 3, 23. Que hoje nós vamos falar sobre o pecado. Sobre um dos textos talvez mais importantes de toda a palavra de Deus. Romanos 3, 23. Todos abriram? Encontraram? Romanos 3, 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Destituídos estão da glória de Deus. Afastados estão da glória de Deus. Pois todos pecaram. Quem é esse todos aqui? Todos, toda a humanidade. Não é só todo cristão, não é só todo ímpio, é toda a humanidade. Desde Adão até a última pessoa que for nascer na terra antes da volta de Cristo. Todos pecaram. A gente vai entender um pouco melhor sobre o que é esse todos pecaram. Mas, primeiro eu gostaria de dizer que um grande homem, um homem muito piedoso, olhou para esse texto e falou: se eu tivesse que segurar um texto somente, um versículo somente comigo, se eu não pudesse ter nenhuma outra parte das Escrituras, se eu pudesse ter um versículo apenas, ele falou: eu seguraria esse versículo. Porque nesse versículo está o centro de toda a salvação. Porque a salvação não é salvação quando não fala de pecado. Aliás, vamos ser salvos do quê? Se não temos nenhum problema. Como é que a gente fala de salvação? Como é que a gente fala de Deus sendo o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que nos resgata, se não tem um problema? Eu não preciso de Salvador se eu não tenho um problema. Eu não preciso de Salvador se eu não entendo que em mim há pecado. Por isso que é de extrema importância nós aprendermos e vermos o que Deus tem para nos dizer a respeito da nossa própria natureza. A respeito do que está mais lá dentro da nossa alma, o que está mais no núcleo da nossa alma. E se a gente abrir o ser humano até o máximo da sua alma, bem lá no centro, o que a gente vai encontrar é pecado. Somente pecado. Um coração tão sujo, que Deus não se aguenta de olhar para isso. Deus ele não gosta de se misturar com isso. Deus ele não gosta do pecado. Bom, como eu falei, para a gente falar sobre maturidade, sobre Deus, precisamos cavar mais fundo. Precisamos chegar até o pecado e a partir daí, com um bom entendimento de quem nós somos, a nossa vida cristã é erguida. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o pecado ele é uma enfermidade. Ele é uma enfermidade que é herdada desde Adão, só que ela também é praticada. A culpa não está só em Adão. Ela é herdada
como descendentes de Adão, todos nós aqui somos primos de não sei quantos milhões de graus, mas todos somos descendentes de Adão e todos carregamos o pecado proveniente dele, porque Adão pecou. Então ele, Eva, os seus filhos, seus netos, bisnetos e até nós carregamos esse pecado. Mas é um pecado praticado, é uma enfermidade que nos afeta hoje e nós continuamos praticando. Quantos aqui já cometeram pelo menos 10 pecados na vida? 100 pecados? 1000? Com certeza só na última semana, né? Isso é o que nós somos, pecadores. Cometemos pecados atrás de pecados e isso nos define. Nós somos os pecadores. Nesse universo somos os pecadores. Bom, o pecado ele é como uma infecção que gruda no nosso coração e que não sai mais. É aquela infecção que a gente tenta tirar, tenta limpar, mas não sai. Eu não sei quantos aqui já moraram em algum lugar bem úmido, mas eu morei lá no Pará, onde tinha muita chuva e muita umidade. E o que mais tinha lá era mofo, muito mofo. Mofo em todos os meus livros, em todas as minhas roupas. E de 3 em 3 dias eu tinha que pegar todas as minhas roupas e colocar no varal, porque senão o mofo pegava tudo. Era muito mofo. Certa vez eu esqueci de lavar minha chuteira, né, do futebol, e ficou ali por umas 2 semanas, e quando eu voltei ali do estágio, eu fui usar essa chuteira, e estava coberta de mofo. Aí eu falei, caramba, olha que esqueci, e agora, né? Vou tentar lavar. Fui lá, joguei ela na água, tirei aquele mofo, esfreguei, fiz de tudo para tentar tirar aquele mofo, e aí coloquei no sol e falei, pronto, agora está limpa do mofo. Passou alguns minutos, eu comecei a ver uma coisa surgindo lá. Era o mofo. Ele não estava querendo ir embora. Lavei de novo, e o mofo não saía. Até que eu decidi jogar bola com o mofo mesmo. E aí eu comecei a usar aquela chuteira daquele jeito. Mas a verdade é que o mofo é muito difícil de sair das roupas. Assim como o pecado. 1 milhão de vezes mais difícil de sair do nosso coração. Inclusive, mesmo quando nós somos alcançados por Deus e Deus salva o nosso coração e agora somos filhos de Deus, ainda assim temos pecado no nosso coração. Mesmo assim, ele ainda não está totalmente limpo. Mas sabe o que limpa totalmente o nosso coração do pecado? O sangue de Cristo. E ele prometeu, é uma promessa de Cristo, que no dia que ele retornar para nos buscar na sua segunda vinda, ele vai pegar o nosso coração, vai nos pegar como inteiro e nos glorificar. E aí estaremos limpos de todo esse mofo do pecado. Não mais vamos tentar ficar limpando o tempo todo, e aquela luta diária, mas estaremos limpos, completamente livres desse pecado que tanto nos assombra. A Bíblia fala que em Jeremias 17 que o coração do homem ele é muito pecaminoso. Na verdade, ele é desesperadamente corrupto. Ele é louco para pecar. Ele quer pecar. O pecado é o alvo de vida do ser humano. Quando a gente olha para Hitler, ou talvez homens que existiram bem piores do que ele, não sei, durante toda a história, a gente pensa, essas pessoas, elas sim se deixaram ser levadas pelo pecado. Mas a verdade é que todos nós possuímos esse potencial de sermos muito piores ainda do que Hitler. Porque o nosso coração é desesperado para pecar. Por que não temos uma vida, todos nós, como a de Hitler? Ou pior ainda, por causa da graça de Deus. Por causa da graça comum. A graça e a mão de Deus que se levanta e se coloca não só sobre os seus filhos, mas sobre toda a sua criação. Isso inclui as pessoas que não são filhas de Deus, que não admitiram, que não reconheceram o Senhor como Salvador. Mas elas ainda assim têm a mão graciosa de Deus sobre a vida delas. E por isso que a humanidade não se destrói completamente pelo pecado. Porque a graça de Deus está sobre ela. No entanto, quando falarmos sobre pecado, a gente tem que definir 2 coisas. Como eu falei no começo, existem 2 tipos de pecado. O pecado herdado, ou o pecado original, e o pecado praticado, ou factual, ou pessoal. Então existe aquele pecado no singular, que é o nosso coração pecaminoso, nós herdamos de Adão, e só de nascermos com ele já somos condenados ao inferno. Por quê? É o pecado que já habita em nosso coração, nosso coração já está sujo. Davi fala que lá dentro do ventre da mãe dele, ele já tinha pecado, ele nasceu no pecado.
Essa é a verdade que as Escrituras nos contam. Mas além do pecado original, como se não bastasse desagradar a Deus com o próprio pecado que já nascemos com ele, nós ainda escolhemos pecar dia a dia. Então todos os dias nós tomamos uma decisão. E muitas vezes a nossa decisão é pecar. Ceder ao pecado, dizer não para Deus e sim para os nossos desejos. Dizer não para Deus e dizer sim para o pecado. Então continuamos a pecar. Certo pregador uma vez disse que há tanto pecado em nós, o nosso coração tem tanto e tanto pecado, nós somos só pecado, no núcleo da nossa alma é só pecado, da mesma forma que os peixes são molhados. E os peixes muitas vezes não percebem quão molhados eles são. Eles vivem ali na água, no oceano, no rio, e eles não percebem o quão molhados eles são. Da mesma forma, nós não percebemos quão pecaminosos nós somos. Nós estamos inundados com o pecado, nadamos no pecado, comemos pecado, falamos pecado. Pecado está bem dentro do nosso ser, está lá no profundo da nossa alma. E mesmo assim, muitas vezes não percebemos. Muitas vezes, inclusive, pecamos por ignorância. Às vezes pecamos e ainda nem percebemos. Precisamos do corpo de Cristo, de pessoas, irmãos na fé, para chegar para a gente e falar, poxa, isso foi pecado. Olha, você estava se orgulhando ali. Olha, você mentiu ali, você não percebeu? Muitas vezes nem percebemos quando pecamos. Mas estamos nadando no pecado. Talvez alguns índios ou pessoas que nunca ouviram de Deus e vivem suas vidas em extremo pecado, não sabem da mesma forma como os peixes, quão inundados estão com esse pecado. Só que uma coisa do pecado o pecado é universal. Todas as pessoas pecaram. Olha aí no texto de Romanos 3:23, pois todos pecaram. Em 3:10 diz que não há um justo sequer. Ou seja, todas as nações, todas as culturas, todas as épocas e tempos, não há um justo sequer. Todos pecaram. Essa é a realidade da raça humana. Bom, por que eu estou falando sobre isso? Por que eu estou falando sobre pecado e por que a gente vai gastar um tempo aqui falando quão pecaminosos nós somos? Por um motivo, para que a gente possa vislumbrar ainda mais da graça de Deus, da santidade de Deus e da perfeição de Deus. Assim como as estrelas são admiradas quando em meio a uma completa escuridão, nós só enxergaremos e reverenciaremos Deus como Ele merece quando entendermos quão podre, escuros e indignos são os nossos corações. Da mesma forma como só na escuridão é que nós conseguimos enxergar as estrelas, só quando entendemos a nossa total depravação, nosso coração totalmente pecaminoso, é aí que enxergaremos a graça de Deus. É aí que enxergaremos o quão não pecador Ele é, o quão santo e perfeito Ele é. Quando entendermos de verdade o nosso pecado e a nossa natureza inundada no pecado. Bom, vamos definir um pouco. Pecado é uma inconformidade com o caráter de Deus. Pecado é tudo aquilo que fazemos que não tem ligação com o caráter de Deus. Não tem ligação com a santidade e perfeição de Deus. Então, se na minha fala eu reflito algo menor do que o caráter de Deus, isso já é pecado. Porque está em inconformidade. Pecado é tudo que é contrário à perfeição e à santidade de Deus. O pecado, em termos mais simples, é desobediência. É transgressão à lei, como diz em 1 João 3,4. É tudo aquilo que eu faço que Deus declaradamente fala, não é para fazer. E eu mesmo assim faço. Eu ouço Ele falando, mas eu penso, a consequência não pode ser tão ruim assim. Então eu vou pecar. A Bíblia inclusive fala que certos cristãos abusam da graça. Só porque Deus dá graça e perdoa, certos cristãos decidem, acho que eu vou aproveitar um pouco isso e vou pecar um pouco, já que Ele vai me perdoar mesmo. Essa é a nossa natureza. Pecado é afastamento dos padrões estabelecidos por Deus. Se Deus fala, vivam dessa forma, pensem dessa forma, falam dessa forma, e nós fazemos diferente, isso é pecado. Porque eu estou querendo fazer algo diferente do que Deus está estabelecendo para mim. Deus estabeleceu algo e eu faço o contrário. Isso é pecado. Eu não sei quantos de vocês aqui já viram aquela ilustração que a gente sempre ensina para crianças. O que o pecado é?
Alguém sabe? O pecado é tudo aquilo que a gente vê. O que mais? Tudo aquilo que a gente faz, que a gente pensa, que a gente fala, que desagrada a Deus. Esse é o pecado. De uma forma tão simples que uma criança entende, mas muitas vezes nós mesmos não entendemos de verdade isso. Porque continuamos falando, fazendo, vendo e pensando coisas que desagradam a Deus. Pecamos conscientemente. O pecado, então, é tudo aquilo que eu penso, olho, faço e falo que desagrada a Deus. Buswell diz que pecado é qualquer coisa na criatura que não expresse ou que seja contrário ao caráter santo e perfeito de Deus. Tudo aquilo em nós que é contrário ao caráter de Deus, isso é pecado. Pecado é não reconhecer e se reverenciar a glória de Deus. Pecado é olhar para Deus tão perfeito e tão grande e não dar a devida glória a Ele. Olha o que John Piper fala sobre pecado. Pecado é a glória de Deus não honrada, a santidade de Deus não reverenciada, a grandeza de Deus não admirada, a beleza de Deus não valorizada, a fidelidade de Deus não confiada, as promessas de Deus não acreditadas, as ordenanças de Deus não obedecidas, a justiça de Deus não respeitada, a ira de Deus não temida e a pessoa de Deus não amada. Isso é pecado. Pecado é olhar para Deus tão perfeito, tão superior, tão grande, tão santo e escolher ir na posição contrária. Escolher não dar-lhe glória, escolher não adorá-lo. Se eu vejo Deus tão grande e escolho não adorá-lo, isso é pecado. A Bíblia até diz que pela própria criação de Deus, a revelação geral, por esse mundo criado, quando nós nos deparamos com a criação de Deus e escolhemos não adorá-lo, aí já pecamos. Se olhamos para toda a criação, vemos quão perfeita é um design inteligente, inteligentíssimo, e olhamos para tudo isso e negamos a Deus, isso é pecado, porque a própria criação conta sobre Deus e proclama sobre Deus. Bom, nós já entendemos o que é pecado, certo? Pecado, tudo aquilo que é contrário a Deus e ao seu caráter. Aquilo que eu faço que Deus não se agrada. Isso muitas vezes a gente já sabe. Desde a classinha do Kids, quando a gente está estudando ali o que é pecado, quando a gente aprende a fazer esses gestos, a gente já sabe o que é pecado. Na verdade, Deus inclusive colocou uma certa moral nas pessoas e essas pessoas sabem o que é errado. Elas têm uma moral por causa de Deus. Mesmo os não cristãos, eles têm certa moral que eles conseguem discernir aquilo que é errado do que é certo. Muitas vezes o próprio pecado os emburrece, muitas vezes o próprio pecado deles coloca uma venda no rosto e no coração e eles continuam andando por aquele caminho. Só que a verdade é que as pessoas sabem aquilo que é errado e aquilo que não é errado. As pessoas sabem que matar é errado, ninguém precisou contar isso para elas. Muitas outras culturas que nunca ouviram falar de Cristo têm o seu próprio padrão de moralidade que é como o nosso. Matar é errado, roubar é errado, porque Deus colocou isso em nossos corações. Por isso que entender o que é pecado, nós já entendemos. Qual é o grande problema em nós, se a gente entende o que é pecado? Bom, eu vou falar algo pessoal aqui. Durante a minha vida de cristão, eu sabia o que era pecado, mas muitas vezes eu não entendia a gravidade do meu pecado. Muitas vezes eu sabia que eu estava errando em alguma coisa, mas eu pensava, tá bom, isso é errado, mas será que é tão ruim assim? Será que Deus está morrendo de tristeza porque eu menti? Será que Deus perde o sono dele porque eu fui um pouquinho orgulhoso? Será que meu pecado é tão grave assim mesmo? Bom, gostaria de contar 4 histórias bem breve para vocês. Quem quiser anotar, Gênesis 19. Gênesis 19 havia uma mulher de Ló.
Ló e sua mulher tinham que sair ali da cidade porque Deus ia derramar sua ira sobre aquela cidade. Uma cidade muito ímpia. E aí Deus fala para aquela família, olha, vocês corram naquela direção e não olhem para trás. Não olhem para aquela vida de prazer, não olhem para aquele pecado que tanto os tenta, mas corra adiante e não olhe para trás. Mulher de Ló decidiu fazer o quê? Olhar para trás. Quando ela olhou para trás, no mesmo instante, ela faleceu. Ela virou uma estátua de sal e faleceu. Deus derramou sua ira sobre ela e ela morreu. Números 15. Certo homem estava recolhendo algumas lenhas, algumas madeiras, alguns gravetos, para então fazer os sacrifícios nos outros dias. Só que Deus tinha falado para não fazer aquilo naquele dia, porque era o dia do Senhor. Todo mundo tinha que esperar passar o dia do Senhor para ir então recolher as coisas e montar o sacrifício. Só que esse homem pensou, deixa eu fazer primeiro, deixa eu ir lá recolher a lenha. Acho que não é tão ruim assim. E esse homem então foi recolher a lenha e os gravetos. E então os filhos de Deus foram, pegaram ele. E aí Deus falou, apedrejem-no, matem-o, porque ele pecou contra mim. 2 Samuel 6. Certos homens estavam carregando a arca, porque Davi estava levando a arca para outro lugar. E aí eles estavam carregando aquela arca, e aí de repente começou a cair, e aí para a arca não cair, um homem pegou e segurou ela com as suas próprias mãos. Mesmo Deus tendo falado que não poderia. O que aconteceu com ele? Morreu no mesmo instante. Antigo Testamento. Vamos olhar para o Novo agora. Última história. Atos 5. Ananias e Safira. Alguém conhece essa história? Ananias e Safira estavam lá, venderam o terreno deles, pegaram um bom montante de dinheiro e pensaram, vamos ofertar agora para a causa do Evangelho. Mas, nossa, esse terreno valia tanto. Vamos ofertar só uma parte. A outra parte a gente fica conosco. Então eles foram e entregaram a oferta deles, felizes, com um sorriso no rosto. Assim como muitas vezes a gente faz também, só que pensando, nossa, eu queria que essa oferta estivesse comigo. Ou esse mês eu vou dar o dízimo um pouco menor para, sabe, ter um pouco mais para mim. Ou talvez esse mês eu não vou dar o dízimo. Talvez esse mês eu não vou ofertar nada, porque eu estou querendo trocar de celular. Ananias e Safira pegaram a metade, parte daquele dinheiro e depositaram na casa do Senhor. Pedro então chegou e falou, olha, por quanto vocês venderam aquele terreno? Vendemos por tanto. Poxa, quão mentirosos vocês são. E então, Ananias caiu morto. Sua mulher veio depois e Pedro fez a mesma pergunta. Por quanto você vendeu tal terreno? Vendi por tanto. Você também mentiu, assim como seu marido. E ela caiu morta. Todas essas 5 pessoas, nessas 4 histórias, morreram em um instante, por causa de um pecado. E quando a gente olha para isso, a gente pensa, poxa, mas Deus não parece muito justo assim, né? Eu, inclusive, já pequei várias vezes e ainda não morri. E essas pessoas pecaram uma vez ali e foram condenadas. Aquelas pessoas pecaram uma vez e Deus matou naquele instante. Que Deus injusto é esse? Talvez você nunca pronunciou essas frases, mas muito provavelmente já pensou. Porque eu mesmo já pensei. Deus, que injusto. O Senhor não está sendo muito justo comigo. O Senhor não está sendo muito justo com tal pessoa. E olhando para essa história, poxa Deus, um pecado? Você estava bravo nesse dia? O que aconteceu? Por que um pecado você matou essas pessoas? Muitas vezes começa a vir essa dúvida em nosso coração. Será que Deus é justo assim mesmo? Será que a justiça dele é real? Será que ele é totalmente santo em sua justiça? Deus é justo em punir um pecado? A grande questão não é exatamente a quantidade de pecados. A grande questão não é o que pecamos, como pecamos, se pequei nisso ou naquilo, se isso foi mais grave ou menos grave. A questão do pecado é para quem estamos pecando? Quem estamos ofendendo com o nosso pecado? Contra quem temos pecado? Contra quem a mulher de Ló pecou?
Contra Deus. Contra quem o homem que pegava a lenha pecou? Contra Deus. Contra quem o homem que segurou a arca pecou? Deus. E Ananias e Safira? Deus. Muitas vezes a gente pensa que pecado é somente aquilo que pecado que desagrada a Deus é somente aquilo que fazemos em direção a Ele. Se eu mentir para Deus, se eu negligenciei Ele, isso é pecado. Mas falar errado com uma pessoa ou brigar com uma outra pessoa não é errado, porque eu não estou fazendo isso contra Deus. A questão é que pecado para Deus é tudo aquilo que é contrário à sua perfeição. Então, se eu faço pecado, se eu cometo pecado, eu estou fazendo uma ofensa para Deus. Eu estou dizendo, Deus, olha, a sua santidade não é assim tão perfeita. Olha o meu pecado, olha o que eu faço, as minhas ações. A gente pode tentar conviver junto. Deus fala, não, porque nenhum pecado convive junto com essa santidade que eu tenho. Deus é completamente santo e não tolera pecado. Eu gostaria de dar uma ilustração que David Platt, um pregador muito bom, muito piedoso, falou. Ele disse o seguinte: quais são as consequências de um homem mentir por uma pedra? Quais são as consequências? Eu minto por uma pedra e falo, pedra, eu vou voltar daqui a pouco. E não volto. Quais são as consequências? Nenhuma, certo? Quais são as consequências para eu mentir para uma outra pessoa, para um homem? Quais são? Bem maiores que por uma pedra, certo? Quais são as consequências de eu mentir para um ser tão santo, tão infinito, tão perfeito como Deus? Certamente não é maior também? Será que o meu pecado e a minha mentira também não é muito mais infinita e muito mais ofensiva para Deus? Um ser tão santo, tão perfeito? Justamente essa é a questão. Não é o quanto pecamos, não é como pecamos, mas contra quem estamos pecando. Contra quem estamos ofendendo. Um Deus completamente santo, completamente grandioso, eterno e perfeito. Por isso que o nosso pecado é tão ofensivo para Deus. Diante disso, eu gostaria de falar duas coisas. Primeiro delas é que Deus odeia o pecado. Isso é quase que certo, né? Deus odeia o pecado. O pecado é completamente incompatível com a santidade de Deus. 2 textos. Salmos 5:4. Pois tu não é Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Não tem como você conviver com o mal. João 3:36. Logo depois de João 3:16, que as pessoas falam, olha como Deus é amoroso. Deus não vai ligar para o pecado, Ele é só amor. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Deus odeia o pecado. Deus é amor, pleno amor, santo amor? É. Mas Deus odeia o pecado e Ele é justo nisso. 1 João 1:5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Não há treva em Deus. Ele não subsiste com o mal. Ele não convive com o mal porque Ele é completamente santo. Portanto, Deus odeia o pecado. Agora, Deus odeia o pecado, mas qual é a frase que a gente ouve? Ama o pecador. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Então, fique tranquilo, porque Deus, Ele tira ali o pecado de você, mas Ele te ama. Deus não fica com rancor de você, Deus, Ele não fica magoado, Deus só não gosta do pecado. O problema dessa frase é que nós enxergamos o pecado como algo externo, como se Deus não gostasse da nossa roupa. E aí Deus fala, olha, tira essa roupa aí porque eu não gosto muito dela, eu amo você, então só tira essa camiseta, põe outra. Não é assim que o pecado funciona no nosso corpo. Nós somos puramente pecado. O pecado está dentro de nós. Ele é o núcleo mais fundo da nossa alma.
não há como separar homem de pecado. Não tem como. Não tem como Deus odiar o pecado e não odiar o pecador. Por isso que a segunda grande verdade é: Deus sim odeia o pecador. Salmos 5:5 diz: os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Novamente, João 3:33:6. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Deus odeia o pecado e ele odeia o pecador. Deus derrama a ira dele sobre o pecador. Não importa se você pecou uma vez, 2, 3 ou 1 bilhão de vezes. Deus derrama a ira sobre você que é pecador. E a gente precisa entender essa grande verdade, para lá no fim a gente entender a graça dele. Deus odeia o pecado e Deus odeia o pecador. Deus derrama a sua ira sobre os pecadores, a ira de Deus. Mas muitas pessoas dizem: mas Deus não é Deus irado. Deus é amor. Deus é paz. Deus não é Deus que se ira. Deus sim se ira. E a ira dele é completamente justa. Não há pecado nisso. A ira de Deus não tem nada de pecado, não tem nada que se desvirtue do caráter dele. Ele continua sendo santo, continua sendo perfeito, mesmo em sua ira. Deus se ira sobre o pecador. Salmos 7:11 diz: Deus é um justo juiz, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Eu não sei quantos aqui já tiveram o privilégio de ler o sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Alguém já conseguiu ler esse sermão? Então leiam. É difícil de ouvir, é difícil de ver algumas verdades que Deus fala ali, mas essa é a realidade que vivemos. Nós somos pecadores nas mãos de um Deus irado. Em seu sermão, Jonathan Edwards fala algumas coisas bem interessantes. A primeira delas é que ele ressalta, com base na palavra, que os pecadores merecem a ira de Deus. Deus não é injusto em derramar sua ira, porque essas pessoas merecem. Eu e você merecemos a ira de Deus. Além disso, ele fala que não há nada que nos separa do inferno, não há nada que tem entre eu e o inferno, entre você e o inferno, senão a mão de Deus te sustentando. Se Deus tirasse a sua mão, se Deus tirasse essa mão dele, tirasse essa graça dele, você com certeza, você e eu, com certeza, cairíamos no mais profundo abismo sem fim. Cairíamos no inferno, cairíamos no cálice da ira de Deus, uma ira santa que nós merecemos. Não há nada que nos separa entre o inferno e nós, senão a bondosa e graciosa mão de Deus. Jonathan Edwards fala também em seu sermão que a nossa iniquidade é tão pesada como um chumbo, que nós não conseguiríamos nos sustentar com ela. A Bíblia fala lá em Deuteronômio que os incrédulos e os ímpios são como pessoas em cima de um chão escorregadio, prestes a cair daquele penhasco, e a única coisa que os faz não cair é o próprio Deus, segurando. Mas a própria Bíblia também fala que vai chegar um dia onde Deus vai soltar, onde Deus vai falar: aqui é o momento que eu paro de derramar a minha graça sobre vocês, porque agora se derramará a minha ira. A ira de Deus é como uma avalanche de pedras descendo um penhasco, e os meus atos em tentar fugir dessa ira são como uma teia de aranha, tentando segurar todas essas pedras. Não há atitude, não há façanha, não há coisa que o homem possa fazer para impedir a ira de Deus. Porque a ira de Deus vem, ela vem com certeza. Ela vem com força e ela vem com santidade sobre pecadores miseráveis como nós. Paulo admite que ele é miserável. Ele fala: Deus, miserável eu,
que homem que sou tão miserável, sujeito a esse corpo? Quem que vai me livrar? Davi, um grande rei, uma pessoa segundo o coração de Deus, fala: Deus, lá em Salmo 51, eu não valho nada, Deus, os meus pecados sobem à minha cabeça. Eu mereço a tua ira, é isso que eu mereço. Por isso que sempre que alguém fala: olha, você merece, você continua o inferno. É isso que eu mereço, nada mais. Tudo além disso é graça de Deus. Tudo além do inferno é a bondosa mão e a bondosa graça de Deus. Jonathan Edwards, em seu sermão, vai um pouco mais fundo. Ele começa a falar sobre qual é esse relacionamento entre a criação de Deus e o homem. E ele fala o seguinte, que se Deus tirasse a sua mão bondosa que nos segura, se ele tirasse a graça dele e falasse: terra, criação, agora fica aí com o homem, fica aí com a humanidade. A criação de Deus e a terra, elas não nos suportariam. Ela não suportaria a carga do pecado que carregamos. Na verdade, a terra, ela foi subjugada ao homem. Ali no momento do pecado original, em Gênesis 3, Deus fala para toda a criação que ela ia ter que se submeter ao homem. Mesmo a criação sendo totalmente santa, ela ia ter que se submeter. E durante tantos anos e anos e anos, a terra foi palco para pecado. A criação não serve a esse propósito. O propósito da criação é glorificar a Deus. Mas infelizmente, por causa do nosso pecado, a própria criação recebeu a consequência de nos suportar. De olhar para todo esse pecado, essa vida de pecado que vivemos, que carregamos conosco. Jonathan Edwards fala a seguinte frase: vocês acham que o sol brilha sobre vocês por vontade própria? Você acha que ele brilha por vocês e dá luz para vocês pecarem sobre a terra, desagradarem a Deus por vontade própria? Não. A terra foi subjugada e ela está sujeita a nós. Até o dia em que Deus virá para nos glorificar e para glorificar essa terra, fazer novos céus e nova terra, e enfim livrar a criação do pecado, e enfim livrar o homem do pecado. Vocês entendem como o pecado é um fardo, é uma carga, é algo que nem mesmo a criação suporta. E nós vemos os estragos por aí, nós vemos as consequências do nosso pecado na própria terra. Um dia Deus vai livrar a terra. Um dia Deus vai livrar o nosso coração dessa carga do pecado. E então não teremos mais esse peso como um chumbo do pecado que nos puxa constantemente para o inferno. A ira de Deus, no entanto, ela é como fortes e grandes águas se acumulando em uma represa. E essa represa um dia vai se abrir. E a ira de Deus vai vir forte sobre o homem pecador. No momento, a ira de Deus está contida. Ela não está vindo com toda a sua força. Ela está sendo contida como águas numa represa. Mas quanto mais se acumula água, quanto mais acumula a ira de Deus, mais forte será esse derramar da ira de Deus. Enquanto Deus poupa a sua ira, nós escolhemos continuar a pecar. Nós escolhemos continuar a aumentar a ira de Deus. É como se nós escolhêssemos provocar ainda mais a Deus. Deus, você não está derramando a sua ira sobre mim? Eu vou te provocar mais ainda, com os nossos pensamentos, atitudes e ações. E eu provoco a Deus. Mas um dia a sua ira cairá sobre os pecadores. Terceira e última verdade que eu vou dizer agora. Deus odeia o pecado, odeia o pecador. Mas Deus é justo. Amém? Deus é justo. Ótima notícia? Nem tanto. Deus é justo, mas eu não sou. Deus é justo, mas você não é. E aí? Qual é o desenrolar dessa história? Deus, ele não pode escolher não ver
o nosso pecado, não vê a nossa iniquidade e fala, vamos todo mundo para o céu. Eu estou escondendo tudo isso. Deus não seria justo se não punisse o pecado. Deus não seria justo se não derramasse essas águas que estão há muito tempo sendo contidas. Essa ira, Ele precisa derramar a ira. O que acontece? Qual é a solução? Qual é a resposta? E nós pedimos, Deus nos salva. Eu não quero essa ira. Eu sei que eu sou injusto, mas me salva. E então Deus olha e pensa, poxa, eu preciso salvar essas pessoas, mas eu também preciso derramar a minha ira. Por isso, eis a pergunta final. Como Deus pode satisfazer a si mesmo e ainda assim salvar os homens, salvar os pecadores ao mesmo tempo? Como Ele satisfaz a sua ira e ao mesmo tempo salva os injustos? Como é que Ele se satisfaz derramando a ira dele e ao mesmo tempo salvando as pessoas? A resposta que provavelmente quase todos vocês saibam é a cruz. A cruz de Cristo é a resposta. É aonde toda a história se encontra e Deus finalmente responde essa grande pergunta: como posso me satisfazer punindo o pecado e ao mesmo tempo salvar a humanidade? Entregando o meu próprio filho para morrer no lugar deles. E aí começamos a entender um pouco mais como é a morte de Cristo. Algumas pessoas olham para Cristo naquela cruz e pensam, teve gente que teve morte pior. Teve gente que foi crucificada na época dele, mas teve gente que foi morta de forma pior ainda do que Jesus. Não foi assim uma morte tão ruim. A única coisa é que as pessoas esquecem que a morte de Cristo não foi somente aquela dor física, mas foi o cálice da ira de Deus se derramando sobre Cristo. Deus olhou para o filho dele e falou, eu vou derramar toda a minha ira sobre você. A ira que devia estar indo para todos os cristãos, salvos em Cristo. Por isso que Cristo fala, se possível, afasta de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. E então Deus fala, eu preciso derramar a minha ira, porque senão eu não vou satisfazer a minha vontade e ao mesmo tempo salvar esses meus filhos. Precisa de um sacrifício. E o sacrifício é Cristo. Cristo foi a pessoa, o bode expiatório, nesse caso, que recebeu toda a ira de Deus. Cristo foi essa pessoa que ficou em frente a essas grandes águas, que se acumulavam há muito e muito tempo, da ira de Deus. E Ele voluntariamente, por amor a nós, se doou. E a ira de Deus caiu sobre Ele. Essa é a história do Evangelho. Uma história que não pode pular a parte inicial. Não tem como pular o problema, a problematização. A gente precisa falar qual é o problema da humanidade para a gente falar sobre a grande salvação de Deus. Por isso, eu gostaria de pedir que a banda subisse e gostaria que cada um pudesse ter o seu tempo individual com Deus agora, porque eu gostaria de falar duas coisas para vocês pensarem. Todo mundo pode abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. E pensar no seguinte. Será que diante de tudo isso, será que diante desse entendimento do que é pecado, de que eu tenho pecado lá no mais fundo da minha alma, que se fosse pelas minhas próprias ações, que se fosse pela minha própria força, eu não conseguiria avançar 1 centímetro em direção ao céu. E pelo contrário, cairia com a mais alta velocidade para o inferno. Não empurrado por Deus, mas pelo meu próprio pecado que me puxa. Pelo meu próprio pecado que me atrai para o inferno, para a condenação. Será que diante de tudo isso,
eu vou ir para minha semana, eu vou ir para o meu dia a dia, pecando habitualmente, pecando consecutivamente, sem reconhecer a tamanha ofensa que é para Deus. Comecem a observar um pouco a santidade de Deus, a grandiosidade de Deus, a perfeição de Deus. Agora comecem a pensar na perversidade do seu coração, naqueles pensamentos mais impuros, mais egoístas. Qual deve ser o resultado disso? O que nós merecemos? Agora comece a olhar para a graça de Deus. Comece a olhar para essa grande atitude que Deus teve de entregar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Agradeça a Ele. Enquanto vocês refletem sobre isso, eu gostaria de ler uma última passagem. De forma pessoal, reflita. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Não as dele, as nossas. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele naquela cruz, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, perdidos. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi Ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Deus não cometeu nenhum pecado. Cristo não pecou uma sequer vez. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a Ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Essa é a história de Cristo. Foi isso que Ele fez por você. Deus sim odeia o seu pecado, Deus sim odeia você como pecador,
mas ao mesmo tempo Ele te ama e te recebe como filho. Ele escolhe pagar o preço pelo seu pecado, para assim Ele continuar justo, satisfeito com a sua ira, mas continuando santo. Deus, Ele nos abraça para a sua família, Ele nos adota. Nós éramos como as crianças soltas por aí, sem pais, crianças perdidas com medo, e Deus nos resgata e nos adota. Somos filhos do Rei, filhos do santo e perfeito Criador desse grande universo. Se deleite na graça de Deus, se deleite nesse profundo amor dele. Agradeça a Deus de coração, com sinceridade. Deus sabe quando o nosso coração não está sincero. Se você está com dificuldade de entender tudo isso, se você está com dificuldade de entregar o seu coração de verdade, de fato, para Deus, fala: Deus, cheguei no meu ponto final, eu não consigo. Que o Senhor me busque daqui para frente, e que o Senhor me traga para perto de Ti, pois o meu pecado não deixa nem eu chegar perto do Senhor. Deus, me ajuda a reconhecer a Tua obra na cruz, me ajuda a reconhecer a profunda e graciosa salvação que o Senhor me dá. E se você tem dúvida da sua salvação, não tenha neste momento. Uma oração sincera a Deus e uma convicção na perfeição, santidade e honestidade de Deus é suficiente para acreditar na promessa de que Ele retornará para te buscar. Pois Deus não é Deus de mentira, Deus não é Deus de mentir. A Deus é a maior verdade que há, Ele é a verdade. Se há alguém aqui que nunca havia tomado essa decisão de dizer para Deus: Deus, eu até tentei ir até o Senhor, mas não consegui. Por isso eu te peço que o Senhor me busque, que o Senhor alcance o meu coração. Se há alguém que tomou essa decisão, gostaria de tomar essa decisão hoje, levante uma de suas mãos para que estejamos a orar por você. Agora, se você é uma daquelas pessoas que conheciam a Deus, que já entregou a sua vida a Deus, e já disse: Deus, eu sou teu, mas ainda assim reconhece o quão ofensiva tem sido a sua vida, quantas tristezas você tem trazido para Deus com o seu próprio pecado. Se você não quer mais viver dessa forma, se você não quer mais viver em ofensa a Deus, coloque o seu coração nas mãos dele nesse momento. Peça a Deus: somente o Senhor pode produzir mudança em meu coração. Somente o Senhor pode fazer com que eu pare de mentir. Somente o Senhor pode fazer com que eu pare de ter desejos sexuais. Somente o Senhor é poderoso o suficiente para limpar o meu coração do pecado. Se você não aguenta mais viver com a culpa que entra e invade o teu coração, não escute palavras que dizem: olha, você só precisa se sentir melhor, você só precisa se aceitar. Não escute essas palavras. Escute essa palavra: você é pecador e você está afastado de Deus, mas Deus te alcança, e Ele manda o seu Filho para morrer no seu lugar. Agarre as palavras que Deus te diz, agarre a palavra de Deus no teu coração, agarre as promessas que Ele te dá.
Não estou dizendo promessas financeiras ou coisas do tipo, mas eternas. Agarre a tua salvação, porque Deus a agarrou. A Bíblia fala que Deus esconde a sua vida nos braços dele. É isso que Deus faz. Por isso faça o mesmo. Agarre a palavra de Deus. Peça a Deus, inunde o meu coração com o teu Espírito Santo e com a certeza e a convicção de que o Senhor me ama, mas também com a certeza e convicção de que o Senhor é santo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, pela tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, porque a tua palavra é doce aos nossos ouvidos. Mesmo falando sobre o pecado, Deus, mesmo quando o Senhor nos ensina sobre a nossa podridão, há uma esperança no fim do túnel. O Senhor não nos deixa ao léu. O Senhor não nos deixa sem esperança, Deus. Deus, o Senhor é tão amoroso que o Senhor desceu aqui na terra para nos alcançar, Pai. Deus, obrigado por isso. Deus, produz em nós, produz em mim, Pai, um coração que tem convicção nessas palavras. Produz em mim, Pai, um coração que tem fome de Ti e um coração que sabe aproveitar a Tua graça, sabe se deliciar na Tua graça, Deus. Deus, não permita que a gente busque satisfação em qualquer outra coisa. Deus, o Senhor é suficiente para nós. Cristo é tudo. O Senhor é suficiente, Pai. Deus, traga essa verdade para o nosso coração e que possamos viver uma vida que o Senhor é suficiente. Uma vida que quer ficar longe do pecado. Uma vida que anseia o dia que o Senhor retornará e nos livrará desse peso, dessa carga do pecado, Pai. Ansiamos esse dia. Te louvamos em gratidão, em exaltação. Pedimos o seu retorno, Pai. Pedimos, Pai, a sua volta. Mas também pedimos, Pai, que o Senhor hoje inunde o nosso coração. Faça morada na nossa alma, Pai. Em nome de Cristo. Amém.